Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula de literatura. Agora nós vamos para o modernismo, segunda fase. A segunda fase do modernismo brasileiro, nós já vimos a primeira fase, que foi a primeira fase de 1922 a 1930. A segunda fase, que vai de 1930 a 1945. Nós vamos ver a primeira parte, que é a poesia. Contexto histórico dessa época aí. Nós sabemos que nessa época aí, 1930, de 30 a 45, aconteceram tantas coisas, né? Quais foram as mais importantes? O período que abrange toda a década de 30 e a primeira metade dos anos 40 do século 20, caracteriza-se por mudanças profundas no cenário nacional, decorrentes de transformações políticas internas e de fatores externos. Entre eles, são importantes a queda da Bolsa de Nova York, que fez cair assustadoramente o preço do café, nosso principal produto de exportação, levando fazendeiros ao declínio econômico. A ascensão de Getúlio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932, a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que garantia ao governo a repressão de quaisquer atividades consideradas subversivas, a implantação do Estado Novo, a censura aos meios de comunicação imposta pelo DIP e a Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos que aconteceu dos anos de 1939 a 1945. Então, esse período aí ultrapassou toda a Segunda Guerra Mundial. Características dessa segunda geração. Pessoal, essas características são tanto na poesia como na prosa, mas quando eu for falar da prosa, eu não vou mais repetir todas as características dessa segunda geração modernista, né? Então, a poesia da segunda geração modernista foi essencialmente uma poesia de questionamento da existência humana, do sentimento de estar no mundo, das inquietações social, religiosa, filosófica e amorosa. O modernismo da segunda fase foi caracterizado no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Então, essa geração aqui de 1930 a 45 é uma geração mais pé no chão, porque a primeira geração foi uma geração de choque, de ruptura brutalmente com o passadismo, com o tradicionalismo. Essa segunda geração não, ela já assentou mais a poeira, ela foi caracterizada pelo amadurecimento, né? Porque ela soube mesclar tanto as conquistas da primeira geração como o tradicional também. Nos anos de 1930 a 45, a poesia modernista se consolida e alarga seus horizontes temáticos. Houve ainda a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou em torno da revista Carioca Festa. Como eu já falei, essa fase aí soube mesclar as conquistas que os primeiros modernistas empreenderam, como também a literatura tradicional. Vejam aí que ela soube mesclar, né? Houve retomada de elementos simbolistas, que era a literatura tradicional. Amadurecimento e solidificação da poesia modernista, mistura do verso livre com formas tradicionais. Aí o verso livre foi uma conquista dos primeiros modernistas, mas mesclou também com formas tradicionais de composição poética, mistura da temática cotidiana com temática histórico-social, revalorização da poesia simbolista. Os modernistas afirmam libertação em vários setores como vocabulário, sintaxe mais elaborada, escolha dos termos, a própria maneira de ver o mundo, né? Porque os poetas dessa segunda geração já foram os poetas mais engajados com os problemas sociais, os problemas políticos e econômicos de sua época. Pregaram a rejeição dos padrões portugueses, valorização diferente do léxico por meio de pronome de terceira pessoa, de certos advérbios conectivos numerais ou por meio de substantivos. Aí é uma conquista da linguagem, né,
os modernistas da segunda geração. Desejo de ser atuais, né? Essas conquistas, as conquistas dos modernistas da primeira geração foram importantes para as gerações posteriores, né? Porque cada vez mais as gerações posteriores queriam ser mais atuais, né? Colocando temas do cotidiano, os problemas sociais, exprimindo a vida diária, dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna, retratava coisas cotidianas escrevendo com palavras de todo dia, e um estilo retórico e sonoro, né, como estilo como se fosse um convencimento, né, dos problemas sociais. Principais poetas dessa geração, nós temos poeta Murilo Mendes. Característica da obra de Murilo Mendes: olhar irreverente dos primeiros modernistas, recuperação de textos do quinhentismo. A gente percebe, né, que esses modernistas aí da segunda fase, eles retornaram às fases anteriores, né, recuperaram uma literatura tradicional, tendência religiosa como consolo para a existência humana, e esse poeta aí, Murilo Mendes, sofreu influências surrealistas. Aqui é um exemplo na minha intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de beleza. Os poetas da minha terra são pretos, que vivem em torre de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos, vendendo a prestações. Aí você percebe aí que é tudo da modernidade, né? Eles soube fazer essa intertextualidade, mas colocando elementos da modernidade. E aí tem um exemplo de um poema com influência surrealista, né? Surreal é aquilo que é onírico, que é para além da imaginação, da realidade. Aí você percebe aí que é como se ele tivesse um mundo de sonhos. Pré-história: mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou, para mim, para ninguém. Caí no álbum de retrato. Então é algo que ele parece meio onírico, né? Meio surreal. Outro poeta importante dessa segunda geração é Jorge de Lima. Característica da poesia de Jorge de Lima: multiplicidade de temas, né? Trabalhou o negro, a sociedade, Deus, a infância. E tem uma semelhança com o Murilo Mendes, né? O tom da sua linguagem é um tom coloquial, repleto de afetividade. Aí nós temos um exemplo, né? Mulher proletária. Mulher proletária é a única fábrica que o operário tem. Fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, fornece anjos para o Senhor Jesus. Fornece braços para o senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então você percebe aí que há uma certa portadinha, uma certa denúncia social, né, da mulher proletária, da mulher que trabalha na indústria e é subjugada, é uma mulher humilhada. Máquina de produção. Outro poeta é Vinícius de Moraes, um poeta importante da nossa literatura. Características da poesia de Vinícius: poeta social, sensual, transcendente, tematizou o amor, a mulher, a paixão. Sofreu influências simbolistas, porque há uma certa musicalidade, né, até na forma como ele compõe os sonetos. O uso do soneto, da rima e da metrificação, você percebe que é completamente diferente dos primeiros modernistas, né, que não utilizaram as formas fixas de composição. Vinícius de Moraes retomou essas formas fixas de composição, assim como outros poetas, né, com o uso da rima, primeiro do soneto, né, que é o poema que possui 2 quartetos e 2 tercetos. O uso da rima, poesias metrificadas, é uma literatura tradicional. Outra característica é a religiosidade, a angústia associada à oscilação entre matéria e espírito. Poesia do cotidiano e dos relacionamentos amorosos. Aí nós temos um soneto
soneto de separação, de Vinícius, né? Um soneto. Passa aí. Pode passar. Nós vamos ler esse, que é o soneto de fidelidade, que é um soneto dos mais conhecidos da nossa literatura brasileira. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e seu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Outra poeta dessa segunda geração é Cecília Meirelles, com uma poesia bem particular, bem singular, uma poesia intimista, intuitiva, uma poesia filosófica. Então, características da escritora: é uma escritora intuitiva, tem uma inclinação neossimbolista, porque os seus poemas têm uma certa musicalidade, espiritualidade e musicalidade, poesia reflexiva e filosófica, tematizando a transitoriedade da vida, a fugacidade do tempo e das coisas. Então, ele trabalhou com esses elementos que tematizam essa transitoriedade, essa fugacidade da vida, né, com elementos, né, que exemplificam. Reflexões, voltam. Reflexões sobre questões da natureza política e social, e aí nós temos, né, o romance, o poema dela, o Romanceiro da Inconfidência, Imagens da Natureza e do Infinito. Tem aí um texto dela, motivo: eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas dos dias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa rimada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. E aí nós temos o poema, né, Romanceiro da Inconfidência. Nós não vamos ler ele porque ele é muito grande, pode passar. Outro poeta, e um dos mais conhecidos da nossa literatura brasileira, é Carlos Drummond de Andrade. Então, essa foto aqui sou eu conversando com o Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana. Então, Carlos Drummond de Andrade é um interiorano de Minas Gerais, né? Nasceu em Itabira. A linguagem dele é uma linguagem carregada de lucidez e ironia. Poeta do estar no mundo e do gauchismo, né? Cultivou poesia social, metalinguística, memorialística e filosófica. Então, a poesia, esse poeta, ele é tão complexo que os críticos separaram a poesia dele em 4 fases. Mas aqui já tem 5 fases de Drummond, né? Separado em 5 fases. Então, a primeira fase são poemas mais apegados às influências da geração de 22, então ele sofreu influência dessa geração de 22, e você vai ver que nessa fase aqui, os poemas são poemas como Oswaldo, né, poemas telegráficos, com versos brancos e livres, prosaísmo, né, são poemas muito perto da prosa, coloquialismo, a linguagem do dia a dia, humor, predomínio do eu, família e cidade natal com saudosismo. Questionamento do sentimento da vocação literária e da função social do poeta e desse encontro entre o ser e o mundo. Gauchismo, que é a frase gauche. A segunda fase são poemas com predomínio de temas sociais, como o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, que possuem uma linguagem um pouco mais clássica, né? Então, nessa fase aí, Drummond
houve, por parte do poeta, um maior engajamento social e político, né? Principalmente com poemas relacionados à questão da Segunda Guerra Mundial. Então, essa fase é uma fase de engajamento social e político do poeta. A terceira fase, poemas com temas sociais individuais, reúne versos rimados e metrificados, com outros em versos brancos e livres. Então, nessa terceira fase, tanto tem poemas tradicionais como poemas com versos livres, brancos, questionamento do sentido da vida e das coisas, antíteses, paradoxos e contradições. Essa fase aí é conhecida como a fase do não. A quarta fase tem poemas cujos temas sintetizam as fases anteriores. Ocorre a retomada do humorismo da primeira fase, experimentos formais que incluem também o concretismo. Nessa quarta fase, Drummond já passou a escrever poemas, né, que muito parecidos com poemas concretos, né, com aquelas formas geométricas que a gente já conhece. E também existe aí uma quinta fase, desenvolvida a partir da década de 70, e nessas últimas obras, Drummond cultivou a memória, os amigos, o amor a Lígia Fernandes e seguiu com o questionamento da vida dos homens e de si mesmo, mas também apresentou uma novidade, um livro de poemas eróticos, O Amor Natural. Então, nessa fase aí, é uma fase aí mais saudosista do poeta, em que o poeta procura lembrar a sua infância, os amigos, os amores. Esse poema aí é um poema de 7 fases, é um poema que faz parte da terceira fase, que é uma fase do não, né, uma fase daquele negativismo. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cegou-te na vida. As casas espiam os homens e correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Pode passar, esse aí é um outro poema, e agora José. Pode passar. Nós vamos para o próximo poeta, que é Manuel de Barros. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá e publicou sua primeira obra, Pecado, em 1937. Fazendeiro, homem culto, poeta vive isolado no Pantanal, mas perfeitamente informado da grande poesia feita no Brasil e no exterior. Embora ligado cronologicamente à geração de 30, o autor trilha um percurso pessoal, né? Por isso que alguns críticos não colocam ele aí nessa segunda geração da poesia, né? Porque ele tem aí o seu percurso pessoal, individual. Como toda grande poesia, a de Manuel de Barros trata do destino do homem, do medo, da morte, da sombra, da infância, se projetando no adulto, na busca da felicidade, consequente potencioso de frustrações e da face oculta de um Deus, creia-se ou não nele, que nos persegue em vida afora. E aí tem um poema de Manuel de Barros, pode passar. Pode passar. Próximo poeta é Mário Quintana. Mário Quintana também é um poeta muito conhecido da nossa literatura brasileira. Quintana foi um importante escritor, jornalista e poeta gaúcho. Nasceu na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, no dia 30 de junho de 1906. Trabalhou também como tradutor de importantes obras literárias. Com um tom irônico, escreveu sobre as coisas simples da vida, porém buscando sempre a perfeição técnica, né? Foi um poeta
que escreveu coisas simples, mas procurando buscar uma certa perfeição na linguagem, né, na técnica. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas 3 anos de idade e o pai não chegou a conhecer. Morreu antes de seu... morreu antes, né? Viveu na cidade natal até os 13 anos de idade. Em 1919, mudou-se para a cidade de Porto Alegre, onde foi estudar no colégio militar. Foi nesta instituição de ensino que começou a escrever seus primeiros textos literários. Já na fase adulta, Mário Quintana foi trabalhar na editora Globo, começou a atuar na tradução de obras literárias. Durante sua vida, traduziu mais de 100 obras da literatura mundial. Pode passar. São poemas de Mário Quintana. Aí é uma foto, né, com Carlos Drummond, Vinícius de